Pessoa a nossa conversa para a gente falar sobre o arquivamento, né? Esse é o nosso próximo assunto aqui, chamar a Marília Ribeiro sobre o arquivamento contra o Hugo Motta, sobre o presidente da Câmara dos Deputados, feito pelo ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Vou chamar a Marília Ribeiro aqui, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Marília, muito bom dia de novo, seja muito bem-vinda a essa conversa agora com a Manuela Alcântara. Obrigada, Nath. Bom dia novamente a você, a Manuela também. Você, Manu. Vamos lá, Nath. Esse caso que nós estamos falando, ele foi revelado em abril deste ano. E ontem o ministro Alexandre de Moraes, ele considerou que não há suspeitas sobre os parlamentares na investigação que apura a entrada irregular de bagagens aqui em voo que estava o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e também o do senador e presidente do PP, o senador Ciro Nogueira. Esse voo teria acontecido em 2025. Importante a gente destacar que toda essa situação ela acabou acontecendo em uma viagem à ilha caribenha de São Martinho, em um avião particular do empresário Fernando Oliveira Lima, que é conhecido também como Ferdinand OIG. Ele é um empresário que foi alvo da CPI das bets. Ele estaria envolvido naqueles jogos online, chegou a ser ouvido também ali pela CPI das bets que aconteceu no Senado Federal no ano passado. Estavam no voo, além do presidente da Câmara, Hugo Motta, e do senador Ciro Nogueira, nós tínhamos ali também a participação ali nesse voo do deputado doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, e também de Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. O ministro, Alexandre de Moraes, acabou arquivando essa ação e também determinou que o caso pudesse voltar para a primeira vara federal de Sorocaba, por entendimento de que não se verifica, a partir dos elementos que foram colhidos pela Polícia Federal, o envolvimento dos parlamentares nos crimes investigados. O trecho do relatório da Polícia Federal aponta que apenas o piloto do voo passou pelo lado de fora do equipamento com as malas não fiscalizadas e que não é possível afirmar categoricamente a quem os volumes pertenciam ou o seu conteúdo. O inquérito ele investiga aí também a possível facilitação de contrabando ou descaminho e prevaricação. Nós temos ali, então, a manifestação do presidente da Câmara após esse arquivamento. Ele afirmou em nota que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é autoexplicativa e que segue confiando e acreditando na justiça. Já Ciro Nogueira, por meio da sua assessoria, ele enviou uma nota afirmando que ter recebido a notícia do arquivamento com naturalidade, já que esse era o único desdobramento possível, visto que sempre cumpriu todos os protocolos exigidos pela Receita Federal. Nath e Manu. Valeu, Marília. Daqui a pouquinho a Marília volta com outros assuntos importantes aqui de Brasília e eu continuo com a Manu. Essas histórias aí de jatinho, de avião emprestado sempre rendem, ô Manuela. Nath, essa história aí foi em abril de 2025, né? Teve ali uma forte suspeita sobre essas malas, porque o que aconteceu, Nath? Eles vinham dessa ilha, né, que é ali considerado um paraíso fiscal, no jatinho aí desse empresário, né, que foi ouvido aí pela CPI, pelo envolvimento aí desse empresário da área de apostas, né, da área de bets, e aí as imagens mostram as malas sendo passadas ali fora do detector de metais, né? Então, assim, elas não foram inspecionadas nem pelo detector de metais, nem por nenhum agente, né? Nada foi visto ali, elas foram passadas. Então, a Polícia Federal começou a investigar aí a atuação de um auditor da Receita Federal, de que ele teria cometido os crimes de prevaricação e descaminho. O que seria isso, Nath? Ele deixou passar, né? Então, é isso que a Polícia Federal investiga. Esse caso, por que chegou ao ministro Alexandre de Moraes? Porque tinha 4 parlamentares envolvidos, não envolvidos, que estavam no mesmo voo, né? Então, a Polícia Federal falou, olha, tem esse caso aqui, o piloto José Jorge de Oliveira Júnior passou aí com essas malas fora do raio-x no dia 20 de abril de 2025, só que eu tenho aqui 4 parlamentares que estavam dentro desse voo. Então, pela prerrogativa de foro, pelo que a gente chama
de foro privilegiado, isso precisa, por prerrogativa de função, né, por eles serem parlamentares, isso precisa subir para o STF. Esse caso subiu para o STF, o ministro Alexandre de Moraes analisou, né, ele é o relator do caso, e aí ele é bem enfático nas decisões dele, né? Em geral, ele tem posicionamentos muito fortes. Nessa não foi diferente. O ministro Alexandre de Moraes ele fala assim que não há indícios mínimos de ilícito criminal por parte dos parlamentares. Ele diz que o fato deles estarem no mesmo avião que esses investigados, né, e também aí essas malas não terem passado pela revista, né, não faz deles culpados, né, que assim não indica que eles tenham participado de crime. As imagens nos autos dos parlamentares mostram que eles se submeteram a todo o procedimento de fiscalização. Então, assim, Ciro Nogueira, Hugo Mota, eles passaram pelo detector de metais, as malas deles foram fiscalizadas. Então, Moraes falou, olha, aqui não tem nada para investigar sobre esses parlamentares. Como o caso só está no Supremo Tribunal Federal pela prerrogativa de função desses parlamentares, eu arquivo o caso dos 4 parlamentares. Eu falei em 4 parlamentares, mas não falei o nome dos 4, né, Nath? Eu já trago para vocês aqui. Hugo Mota, né, presidente da Câmara dos Deputados, senador Ciro Nogueira, os deputados Dr. Luizinho e Isaldo Bulhões. Sim. Então, ele falou, olha, esses 4 tá arquivado. Não tem nada que comprova qualquer indício de irregularidade contra eles. Então, o que eu vou fazer? As investigações seguem. Só não seguem para os parlamentares. Então, o que o ministro fez? Arquivou no STF, mas mandou a investigação da Polícia Federal para o juiz da Primeira Vara Federal de Sorocaba. Então, as outras pessoas que estavam nesse voo, o piloto, aí o profissional da Receita, né? Eles continuam sendo investigados por essa questão aí das malas, né? Dessa suspeição. E o que está fora agora são os parlamentares. Sim, perfeito. Manu, tô descendo